Já parou para pensar se daria para construir, sabe, com as peças bem simples, um aparelho que conseguisse sintonizar todo esse mundo invisível das ondas de rádio que está em volta da gente? Pois é, a gente vai mergulhar num projeto que faz exatamente isso. E olha, para você ter uma noção do poder da coisa, esse radinho é tão, mas tão sensível que ele consegue captar as conversas de aviões comerciais a mais de 100 quilômetros de distância. É isso mesmo, 100 quilômetros. Imagina só. Então, o que a gente tem aqui é um receptor super regenerativo. Um projeto bem faça você mesmo que trabalha numa faixa de frequência bem larga, hein? De 50 a 150 MHz. E o mais incrível é que é um circuito super simples. E a gente vai descobrir agora como é que ele consegue ser tão potente. Ok, para começar, vamos entender o que é que faz esse rádio ser tão especial. Seção 1. Um rádio simples, faça você mesmo. Então, o que deixa esse projeto tão acessível é a ideia por trás dele, que é basicamente a simplicidade. O circuito ele usa componentes super comuns, fáceis de achar em qualquer lugar. Não precisa de nenhum equipamento complicado para ajustar, sabe? Ele ainda é flexível para pegar um monte de frequências diferentes e para fechar com chave de ouro, gasta quase nada de energia. Dá para usar com pilhas, tranquilo. Mas como é que algo tão simples consegue ser tão bom, né? Bom, isso só é possível por causa de uma técnica muito engenhosa. Vamos para a seção 2, o segredo super regenerativo. Pois é, a pergunta que fica é essa: como é que um punhado de peças simples consegue ter uma sensibilidade tão absurda? Bom, o segredo está todo numa técnica muito, mas muito inteligente. O nome disso é super regeneração. E para entender, imagina só um balanço. O oscilador que tem dentro do circuito, ele não só recebe o sinal, ele dá um empurrãozinho no momento exato, fazendo o sinal ganhar mais e mais força, sabe? Como se fosse o balanço indo cada vez mais alto. Ou seja, o circuito amplifica o sinal fraquinho antes mesmo de começar a processar o que tem nele. É uma sacada de gênio. E aqui a gente vê direitinho como funciona essa jornada do sinal. É bem simples, ó. Primeiro, a antena pega as ondas que estão no ar, aí o oscilador dá aquela reforçada no sinal, como a gente viu. Depois, um detetor entra em ação para separar o áudio da onda de rádio. E, por último, o amplificador pega esse áudio e aumenta o volume para a gente poder ouvir. É um caminho super lógico e eficiente. Claro que, como tudo na vida, tem um porém. Existe uma troca aqui. O lado bom? A sensibilidade é fantástica. Dá para pegar até os sinais mais fracos. O lado ruim? A seletividade não é lá essas coisas. E o que isso quer dizer? Que às vezes fica meio difícil separar duas estações que estão muito pertinho uma da outra no dial. Acaba que uma meio que vaza por cima da outra. É o custo-benefício dessa simplicidade toda. Beleza, agora que a gente já entendeu esse ponto, vamos ver o que é preciso para montar o circuito do jeito certo. Seção 3. Chaves para uma montagem de sucesso. Olha, quando a gente mexe com altas frequências, alguns detalhes fazem toda a diferença. Primeiro, todas as conexões têm que ser o mais curtas possível. Isso porque, nessas frequências, até um pedacinho de fio pode virar uma antena e bagunçar tudo, causando instabilidade. Outra coisa, o capacitor variável tem que ser aquele tipo rádio FM, que é menorzinho, não o de AM. E a antena? Um fio simples, de uns 40 a 60 centímetros já está perfeito. Usar uma antena externa muito grande pode até parecer uma boa ideia, mas ela pode captar um sinal tão forte que o circuito simplesmente trava. E aqui vem o grande truque que dá toda a flexibilidade para esse rádio. As bobinas podem ser trocadas. É isso mesmo. Em vez de ter um sintonizador super complexo, é só tirar uma bobina pequena e colocar outra para pular entre faixas de frequência totalmente diferentes. E essa tabela aqui mostra certinho como a mágica acontece. Por exemplo, quer ouvir a faixa da aviação ali pelos 120, 140 MHz? É só usar uma bobina com 2 voltas ou 2 espiras. Ah, mas quer pegar frequências mais baixas, lá na casa dos 50, 75? Sem problema. Pega uma bobina com 5 ou 6 espiras e pronto. É um projeto modular, super inteligente. Ok, rádio montado. Tudo pronto. Agora sim a gente chega na parte mais divertida. Seção 4. Desvendando as ondas do ar. Vamos voltar para aquele número que a gente falou no começo. Mais de 100 quilômetros. Essa é a distância que esse aparelhinho pode alcançar, para a gente ouvir as comunicações dos aviões. É literalmente abrir uma janela para um mundo que está passando o tempo todo por cima da nossa cabeça e a gente nem percebe. E as possibilidades vão muito, mas muito além de só ficar escutando. Esse mesmo circuito pode ser a base para um monte de outras coisas, tipo um scanner para ouvir serviços públicos, o receptor de um walkie-talkie, o cérebro de um sistema de controle remoto ou até mesmo um sensor de um alarme sem fio.
A versatilidade dele é impressionante. E o mais legal é que essa versatilidade é toda modular. Pensa só, se a ideia é usar para controle remoto, por exemplo, nem precisa da parte de áudio. Dá para simplesmente tirar o amplificador e usar o sinal que foi detectado para ligar e desligar outras coisas, como relés ou decodificadores. Ele vira uma peça de Lego, um verdadeiro bloco de construção para outros projetos eletrônicos. Agora, um aviso importante que vem direto da fonte. É preciso ter um pouco de paciência na hora de sintonizar. Comunicações de serviços como aviação ou outros, elas costumam ser bem curtas, sabe? E acontecem de vez em quando. Então a graça da coisa está justamente em explorar, em procurar. A persistência faz parte da diversão de achar esses sinais escondidos. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão. Se fosse possível abrir uma janela para esse mundo invisível do rádio, o que seria mais interessante de ouvir primeiro? As conversas dos pilotos lá no alto, os sinais de radioamadores batendo papo pelo mundo, ou talvez os comandos de um controle remoto sendo enviados? As possibilidades, elas estão literalmente flutuando no ar, só esperando para serem descobertas.